programa mais doce do país chega à sua 11ª temporada, o maior reality de confeitaria que já faz parte da vida dos brasileiros, por onde passaram milhares de doces e de confeiteiros de todo o Brasil e até do exterior. É muita história para contar. Sou fã do programa desde pequenininha, desde os primórdios. Calma, fica calmo. 1 minuto e meio para terminar a prova, hein? Acelera. Um bolo assim, a gente leva metade de um dia inteiro para decorar. Não racha, não racha, não racha. E essa temporada tem muitas surpresas. Uma nova jurada, Tabata Romero, incansável caçadora de tendências, seu canal tem mais de 1 milhão de seguidores. Michele Crispim, técnica é com ela. Seu paladar exigente e elegante é um desafio para muitos participantes. E o veterano Lucas Coraza, confeiteiro premiado que ainda paga pelo seu doce. Eu pagaria por esse doce. Posso chorar? Pode. Que seja maravilhoso, que seja espetacular, que seja doce. E hoje, especialmente, que seja um belíssimo bolo. Com nossa jurada convidada, a jornalista e apresentadora Thalita Moretti. No Que Seja Doce de hoje, Renata, Tati e Sussu vão preparar um delicioso bolo decorado de chá de panelas. Menina! Uau, uau. Muito bem-vindas ao Que Seja Doce. É um prazer receber vocês aqui. Vamos começar apresentando seu cartão de visitas para os jurados, assim eles vão conhecendo um pouquinho mais do trabalho de vocês. Sou cake designer, comecei a trabalhar como cake designer depois da pandemia. Sempre gostei de modelagem, biscuit, artesanato, então eu transferi tudo isso para a pasta americana. Hoje eu trouxe de cartão de visitas um bolo inspirado em um conto de fadas. Meu bolo foi de massa de cacau black, recheado de ganache de chocolate blend, meio amargo e ao leite, e uma geleia de damasco. Modelagem à mão desse jeito, eu sei que é pra poucos, viu? Quanto ao sabor, tá delicioso. Ai, que bom. Obrigada. Meu cartão de visitas foi um bolo naked. Ele é uma massa branca leve, recheada com creme de frutas vermelhas e doce de leite, cheio de frutas vermelhas em cima. Eu trabalho com confeitaria como profissão mesmo há uns 10 anos. Eu comecei, na verdade, fazendo bombom de morango para pagar o intercâmbio. Me formei fora, mesmo assim não quis seguir. Nos Estados Unidos, fiz comércio exterior. Aí, quando eu voltei pro Brasil, não demorou nem um mês, eu arrumei um emprego na área de comércio exterior. Fiquei trabalhando, mas não era aquilo. Aí, quando eu saí desse emprego, o que eu voltei a fazer? O bombom de morango, que eu corria com ele. Colorido, leve, feliz. É um bolo que traz felicidade. Comecei na confeitaria por uma necessidade que eu queria pagar o meu vestido de casamento. Comecei fazendo pão de mel. Aí por isso que eu fiz um bolo pão de mel, porque retrata muito da minha história. Se não fosse o pão de mel, eu não estaria provavelmente aqui hoje. No meio dele tinha doce de leite com pralinê de amendoim. E em cima também ele era decorado com doce de leite e pralinê de amendoim. Igual a você, eu comecei vendendo pão de mel também, quando eu tinha 14 anos na escola. Eu gostei muito seu. Obrigada. Bom, agora os jurados vão deliberar um pouquinho e decidir qual de vocês vai em vantagem na primeira prova, que é a eliminatória. Lucas, decisão? Temos 3 bolos deliciosos. Mas hoje é um dia de decoração e eu fiquei em dúvida sobre o que vocês vão fazer. Por isso a Tati hoje leva pelo conjunto da obra, que é o tema de hoje, hein, gente? Lembrem-se disso. É o conjunto da obra que vai importar para levar o troféu para casa. Obrigada. Um bolo tão elaborado como eu trouxe realmente bota uma pressão. Mas vim aqui para mostrar o meu trabalho, então eu queria trazer algo que eu realmente faço, que eu gosto. Vamos para a cozinha, então? Vamos lá. Boa sorte. Obrigada. Vamos ao tema do dia. Uns chamam de chá de cozinha, outros chamam de chá de panela. O importante é que é uma festa deliciosa, né?
e uma ótima desculpa para comer um bolo gostoso. Sim, aquela festa que junta todo mundo. Vem marido, vem família da noiva, família do noivo. O importante é dar presente. Mas se tiver um bolo no final disso tudo, as coisas melhoram, né? Com isso em mente, hoje vocês terão que preparar um bolo decorado para um chá de panela. E é importante ressaltar que a gente está de olho em tudo e dessa vez o processo importa. Então vocês podem ser eliminadas, inclusive, se tiver tudo bagunçado aí no meio do rolê. Atenção, gente, porque essa é uma prova dividida em 2 provas, né? Nessa agora, vocês precisam apresentar uma amostra desse bolo. Para quem passar para a prova decisiva, aí sim, se focar na decoração do bolo. Antes da gente começar, temos uma novidade para vocês. Nessa temporada, a grande campeã de hoje vai demonstrar todos os seus dotes no É de Casa, da TV Globo. Então, caprichem. Oi, gente! E aí? Tudo bem? Olha só, tô aqui no É de Casa. Não estou aí, mas é por uma boa causa. Tô aqui no Rio de Janeiro, fazendo o programa. E eu quero pedir o seguinte, faz uma quentinha pra eu provar o bolo campeão, por favor. No próximo eu tô aí, tá? Beijo, saudade de vocês. Antes de começar, vamos encher essa cozinha. Podem entrar os ajudantes, por favor. Oi. Seja bem-vindo. E quem tem vantagem é a Tati. Tati conquistou os jurados com seu doce cartão de visitas. E por isso, ela ganhou uma ajuda exclusiva da Michele nessa prova. Preparadas, meninas? Sim. Tá valendo o tempo de vocês. Boa sorte, vamos lá. Tô de olho nos processos, hein? As confeiteiras têm 1h30 para preparar massa e recheio e dar início aos elementos de decoração do bolo de chá de panelas. Com carinho, amor, e é isso aí. Meu nome é Roberta, tenho 45 anos, sou irmã da Renata. Tudo que ela faz, se eu puder incentivar e estar próximo, eu topo, independente do que seja, que eu confio nela. Pode ir colocando aos poucos que a gente vai ver se tá bom de textura. Eu trouxe para me ajudar aqui no Que Seja Doce o meu marido, Sérgio, porque a gente trabalha juntos, então ele me ajuda demais. O chá de panelas é basicamente uma festa para você montar o seu enxoval para sua casa nova, para o seu novo lar. O que a gente encontra por aí é as pessoas montando o enxoval nos sites, né, de chá de panela, assim, o que fazem chá de panela, e aí ela escolhe, né, o que ela vai ganhar. Porque antigamente você ficava com o que as pessoas te davam. Então tinha um escorredor verde, tinha uma espátula laranja. Vê se tem um fouet ou mesmo... Onde que tá a caixa para pôr as coisas sujas aqui? Eu trouxe para me ajudar minha irmã, Camila, que ela sempre me ajudou. Na verdade, quando eu comecei com os doces, ela que me ajudava também. Ela que era minha parceira aí de noite, sem dormir, fazendo bolos. Deixa bem molinho, sua? Só para dissolver mesmo. E daí você mistura no chocolate. Sussu quer homenagear uma amiga e nomeou seu bolo como chá de panela da Vivi. O bolo tem massa com pistache e o recheio é de cream cheese e geleia de frutas vermelhas. Sussu! Olá. Tudo bem? Tudo bem? Como você vai, Camila? Tô Tudo ótima. em cima? Ô, Sussu, Oi. Camila eu já sei quem é, mas quem é Vivi? Vivi é uma amiga nossa, que a gente inventou, na verdade. É uma amiga imaginária? É uma amiga imaginária. Oh, maravilha. Que o sonho dela era casar e não encontrava ninguém pra casar. E agora, graças a Deus, encontrou... Vai casar. Encontrou um príncipe encantado. É hoje, então? É hoje. É hoje. Aí você tá hoje. preparando o chá de panela, o bolo de chá de panela da Vivi. É isso mesmo. Vem cá, e você já morou fora? Que história é essa? Me conta. Morei. Fui fazer um intercâmbio. Na verdade, eu fazia faculdade de economia. Olha. Só que daí eu não estava gostando da minha faculdade. Quando surgiu a chance de um intercâmbio para os Estados Unidos, Sussu viu na confeitaria um jeito de alcançar esse objetivo, pagando a viagem com o lucro da venda de bombons de morango. O plano era ficar 1 ano, mas ela acabou ficando 7 anos por lá. Sussu estudou muito
Fez faculdade de comércio exterior e só voltou para poder ficar perto da família e abraçar oportunidades de negócios por aqui. E depois que eu terminei a faculdade que eu voltei pro Brasil. Acho que deu bem certo, então, né? Deu. Meninas, vocês têm 57 minutos para terminar, Ok, tá bom? perfeito. Obrigada. Vamos lá. Colher é mais difícil, tá? Pra você pegar o fundo. Pra mim tá melhor, não. Não, mas pra pegar o fundo, eu digo que a colher não raspa direito o fundo. A Renata gosta mesmo de fazer sozinha as coisas, né? Ela já tem o jeito, já sabe... Enfim, ela tem a maneira dela de lidar na cozinha. Que ela é meio perfeccionista, digamos assim. Isso, vai fazendo no meio. Mas parece que tá grudando, é isso mesmo? Assim mesmo, é por causa que a espátula é de silicone. Qualquer coisa você faz com ela um pouquinho mais em pé. Na prova, eu apresentei uma massa neutra, com mirtilos, e o recheio dela é com brigadeiro de limão siciliano e um pouco de ganache de chantilly em cima. Ô, Tati. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Você pode me dizer o que seria um chá de panelas das galinhas? Posso. Quando você falou o tema, chá de panela, tem uma cliente que ela vai casar, que ela é apaixonada em galinha de Angola. Pensei nela na hora, eu falei, já vou fazer um bolo já para homenageá-la. É bem ousado, é. E o sabor vai ser do quê? Ganache de limão siciliano com uma calda, a parte de frutas vermelhas. Delícia. E a massa vai ser red velvet. E vem cá, como é que foi o primeiro encontro de vocês? A gente se encontrou numa festa, né? Aí foi. Namoramos 2 meses e estamos há 18 anos juntos. Teve um passeio de carro com manga, não teve? Então. Que história é essa? Parceiros de vida e de negócios há muito tempo, Tati e Sérgio já passaram por poucas e boas. Na primeira vez em que saíram juntos, Sérgio esqueceu que havia deixado um saco de mangas no carro. Sérgio percebeu o cheiro desagradável e deixou todas as janelas abertas, super preocupado com o que Tati pensaria. Felizmente, tudo correu bem no encontro. E já são 18 anos de história juntos. Você tinha que torcer pra ela gostar de manga, né? Então, Nossa! aí ela já foi chegando no lugar e falou, ó, não liga não que os vidros estão abertos porque é manga que tá aí. Mas e aí? Eu falei, putz, será que eu vou perder logo na entrada? Na manga? Na manga. Você gosta de manga, né? Gosto, Foi né? isso. Então Foi deu isso certo, que foi a manga. salvou, eu acho. Eu acho que isso aí começou o negócio. Como seria um bolo de Michele de chá de panela? Olha, hoje em dia é muito livre, né? É muito criativo. Pode combinar muito com a personalidade do casal, se for os dois que vão participar, ou da noiva, se for mais reservado para as mulheres. É legal. E a gente tem falado da volta do bolo vintage. O chá de panelas é uma oportunidade perfeita, sabe? Com os utensílios de cozinha, bem caseirinho, bem antigo. Casa da vovó? Assim, e elas podem utilizar esses elementos no bolo. Assim, ó. Assim, ó. Devagar. Nossa, o Sérgio, ele é devagar, um pouquinho devagar. Aí eu tenho que dar uns chacoalhões, porque eu sou muito acelerada. Olha a bucha de canhão que você me põe. 10 anos em casa lá, você nunca falou pra mim aerografar. Não, você provou, né? Tudo confeiteiro tem que provar primeiro. Não, eu quero que você prove que você é confeiteira. Você vai dar o sabor. Todo negócio prova de comida, as pessoas não provam. Com a mão? A gente não tem o hábito de fazer muitos doces juntos, mas às vezes quando ela tá cozinhando alguma coisa, a gente conversa. A risada é garantida, né? Nunca vi fazer comida e não provar. Quanto tempo tem, cá, você sabe? Bom. Confeiteiras, 25 minutos pro final da prova, hein? Olá. Oi. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Roberta? Bem, prazer. Agora eu tô impressionado que você já mandou bala nessa massa aí. Mandei, corri. Olha só. Chama Linda Surpresa? Isso. Por que Linda Surpresa? Me conta. Porque na minha cabeça eu imaginei assim, sempre o casamento, o chá de panela, a noiva que vai receber aquele chá de panela surpresa, ela não sabe das coisas, geralmente é amigas que fazem. É verdade. E quando ela chega, Boa colocação. ela tem uma linda surpresa ao provar. Uma champanhe, um guaranazinho. Muito bem. E falando em surpresa, você já fez alguma surpresa pro seu marido? Já. Tipo o quê?
Além da confeitaria, Renata tem mais 2 grandes amores: a banda Harmonia do Samba e a cidade de Salvador. Sua primeira ida a Salvador foi justamente para ver o Harmonia e acabou se apaixonando pela cidade. Anos depois, Renata levou seu marido de surpresa para lá. Ela arrumou as malas dele e o levou vendado até o aeroporto. O marido, claro, amou essa viagem maravilhosa. E é um encontro de almas, eu e Salvador. Maravilha. Vocês estão bem de tempo? Estamos bem. Então tá bom. Olha como ficou bonito. Ficou lindo. Vou chamar a Michelle. Pra quê? Pra ver se a gente põe no outro, assim na geladeira vai dar tempo. Com licença, estou chegando nessa cozinha. Não quero atrapalhar. O que vocês estão fazendo? Eu tô ensinando a aerografar. Ah, que legal. Né? Já aconteceu um acidente. Bom, agora vai sujar as mãos dele, não a sua. Pois é. Até desliguei um pouquinho. Michelle, O que você vai fazer? Me conta. a gente fez o recheio, eu deixei na geladeira. Recheio de? De ganache de limão siciliano. Eu tô sentindo cheirinho. E aí vai ter uma calda de frutas vermelhas, né? Quero mandar Uma calda à parte. parte. Então, Isso. vai estar na textura, então, que a gente consegue É. realmente jogar. Isso. Não Eu pode estar queria nem te muito mostrar dura, nem muito líquida, a né? calda e o recheio, se eu coloco no outro um pouquinho. Vamos ver. Não. A ajuda da Michelle foi primordial pra mim, porque ela é muito tranquila. E aí ela me tirou as dúvidas que eu estava referente ao recheio, se eu deixava na geladeira, a geleia que eu fiz. Vou colocar um pouco de Tá água. quase uma geleia. Sim. Não tem um suco de laranja pra não ficar Limão. aguado, limão. Limão tem que tomar Auxiliar. cuidado pra não ficar muito ácida. Experimenta. Mas não dilui muito o sabor. Só pensa que ela tem que escorrer. Tá. Bota um pouquinho de água, um pouquinho de suco de limão, experimenta. Tá bom. Mas também não vai perder muito tempo. Vamos, vamos. Tá bom. Obrigada, viu? Você acha que é muito azul? Não tem nada a ver, porque o pistache é verde, né? Então que você é verde, né? Tô demorando muito pra escolher a louça. Também, pasta americana, quanto mais você mexe, mais ela vai ficar mole. Então, mas aí ele tá diminuindo. Você falou que é grosso daquele jeito? A minha irmã comentou, é igual massinha, Beta, mas não é. A consistência, é um negócio que não chega, a cor que você coloca não vai na cor que você tá imaginando. É, mas é porque você tá afinando, ó. Então, mas eu dobrei 3 vezes, eu não tô afinando. Peraí, Ela tá deixa eu pôr o diminuindo. formato que eu quero aqui, é mais fácil. Confeiteiros, últimos 10 minutos de prova. Últimos 10. Vamos acelerar. E aí? E aí? Como E estamos? aí? Estamos muito tradicionais hoje, falando sobre panelas e jogos. Chá de panela. Chá de panelas. O que vem por aí? Olha, a Renata tá fazendo um bolo de massa de mirtilo. Vai ter uma ganache de limão siciliano. Tá bom. Ah, gosta da combinação. Bom. Tiro com limão, bom. E aí a gente vai ter um que eu achei muito engraçado. Chá de panela das galinhas. Aí o bolo vai ser de red velvet com ganache de limão siciliano. E aí, o mais curioso, eu achei, é a Sussu, que tá fazendo um bolo para uma amiga imaginária, que é a Vivi, uma personagem. É, uma amiga imaginária. Mas, faltam 8 minutos para terminar. Gente. Então a gente precisa... E dá tempo? Bom, Renata, com essa linda surpresa, e tá realmente lindo, a massa dela com mirtilo tá super bonita, mas eu não sei se ela tá tão adiantada assim pra prova. Eu vi poucos preparos da prova seguinte ali na bancada dela. Esse chá de panelas das galinhas me deixou curioso, da decoração. Eu achei muito engraçada a galinha da Angola que ela botou ali em cima. Mas, em compensação, o sabor do bolo já não me pega tanto. Eu não sei exatamente o que ela vai preparar. Agora, eu tô impressionadíssimo mesmo com a Sussu. Sussu fez um bolão, assim, de amostra. Fui curioso para saber o que vem pela frente na prova principal. Bico, é esse aqui? Não, tem que ser o mais grosso. Lembra de deixar as decorações em cima da mesa, tá? Porque o processo importa, os jurados querem ver mais ou menos que caminho vocês estão indo, tá? Eles vão entrar daqui a pouquinho para dar uma olhadinha e aí a gente vai direto para degustação. Vai pôr no bico aqui e corta pra mim, por favor. Eu tô tentando voltar para uma decoração que eu consiga dar conta. O tempo não é tão longo, então a gente tem que dar um jeito naquele tempinho que tem.
E 5, 4, 3, 2, 1. Acabou-se que era doce. Prova encerrada. Vamos receber os jurados para eles darem uma olhada no processo de vocês? Vamos. Gostou? Será que não gostou? Será que acha que devia mudar, mas não pode falar? Acho que eles treinam esse olhar para não ter significado nenhum. Olha agora, será que gostou? Será que não? Será que eu tô muito fora? É uma experiência muito nova pra gente, né? Trabalhar com o tempo, com essa pressão, com o nervosismo. Agora é ver. Time Sussu. Uhul! Vamos comer, então? Vamos provar? Vamos. Vamos. Então vamos pra degustação. Vamos lá. A massa é boa, mas falta umidade nessa massa. É uma falha de proporção. Faltou um pouquinho do chantilly. Acho que você trabalha muito bem com frutas. E se eu te disser que eu não acho que você trabalha bem com pasta americana? Tati, Sérgio, vamos começar com vocês. Vamos lá. As galinhas que Tati planeja incluir na sua decoração até podem ser da Angola, mas o sabor do bolo é bem americano. Conta do seu bolo. O bolo é um red velvet, recheado de ganache de limão siciliano e uma geleia de frutas vermelhas. E como é que vai ser a decoração do seu bolo? Meu bolo vai ser as galinhas de Angola, com os mini utensílios de cozinha. Aí vai ter os pintinhos tentando subir no bolo. E na frente também eu pretendo fazer um avental. Então tudo em homenagem a uma amiga minha, que ela vai casar e que ela já falou que ela quer um bolo de chá de panela de galinha de Angola. O chá das galinhas. Ela pôs? Ela um monte de galinha. O bolo tá muito gostoso, o limão siciliano tá bem presente, pra mim tá equilibrado. A massa é boa, mas falta umidade nessa massa. A gente conversou sobre trazer ele à parte pra ter essa experiência. Só que, o que eu falei? Precisa cair, ele tá muito gostoso, mas talvez ele seja melhor dentro do bolo, realmente. Bolo lindo, a massa muito gostosa. Aponta, assim como disse Michele, a falta de umidade. Falta um pouquinho aqui pra gente trazer uma experiência mais gostosa pro paladar. E eu quero saber como que tá a organização dos processos. Tô finalizando as galinhas e os pintinhos. E agora é mais pintura mesmo e a decoração do bolo, que como avental, essas coisas eu vou ter que fazer na hora, né? Não tem como eu adiantar essa parte. Nossa, tô muito nervosa. Respira. Faz o que eu tô falando. Respira 3 vezes, depois respira de novo. De verdade. Eu fiz agora há pouco, parece que eu vou desmaiar. Você está com um plano bom de agilidade, né? Porque assim, você tem um bolo que tá gostoso, a cor tá bonita, tenho que ver o conjunto da obra com o recheio junto. Mas eu me preocupo quando eu olho pra sua decoração, o total dela, tipo, quantidade de elementos versus a qualidade que você já se colocou em cima de você mesma com o cartão de visitas. Tá? Então lembra disso, a gente tá esperando algo bem bonito e a gente tem uma boa impressão ali na entrada, tá? Obrigado, Tati. Obrigado, Sérgio. Até já. Eu vou fazer algo que eu sei que eu posso entregar, né? Nesse curto tempo. Eu não vou querer também fazer algo que tão mirabolante. Renata, Roberta, vamos lá. Os mirtilos são a aposta de Renata para fazer a diferença no seu bolo. Conta do bolo. O meu bolo é uma massa bem neutra, com mirtilos. É um recheio de brigadeiro de limão siciliano. Aí em cima tem um pouco de uma ganache de chantilly. Adorei a combinação que você tem aqui, tá? Eu acho que assim, tem uma quantidade grande o suficiente de mirtilos que trouxe umidade, sabor e cor para sua massa. Tá. Eu tô um pouco em dúvida sobre o que você faz de acabamento. Quando você olhar para o seu trabalho de pasta americana, pergunta se ele está uniforme entre os elementos e faça escolhas sábias. Se você fazer um trabalho de bico já, cuidado para não esconder ele. Tá. Eu adoro a ideia do bolo de chá de panelas tradicional. Adoro esse vintage. Os sabores de vocês são muito coerentes, né? Limão siciliano com mirtilo. A massa tá muito gostosa. Mas eu tenho uma preocupação aqui, que é esse chantinache. Eu não consigo imaginar como você vai conseguir fazer essa espatulagem. Tá. A massa tá boa, o recheio tá bom.
Pior é se tivesse que mudar tudo. Então, temos um cenário onde é possível fazer essa alteração, porque o chantilly é peça fundamental na sua decoração e a gente vai analisar muito isso. Tá. Então, fica de olho. Obrigada. Foi muito legal ouvir que combinou, mas também eu fui pontuada em algumas coisas que poderia melhorar. Renata e Roberta, a massa tá deliciosa, super molhadinha. E eu adoro a combinação de sabores do limão siciliano com o mirtilo. Eu acho uma combinação fina, elegante, gostosa. Tem essa preocupação com a cobertura também, meus amigos já apontaram. É uma falha de proporção. Faltou um pouquinho do chantilly. Então presta atenção nisso, presta atenção nessa proporção. Obrigada. Por isso que é muito importante a parte técnica. Porque, pra mim, eu que sou só uma provadora no caso, pra mim o importante era estar ali aquele sabor. Sussu, Camila, vamos lá. Sussu foi a única confeiteira que trouxe uma prévia de sua decoração no bolo. Conta do bolo. É um bolo de pistache, massa de pistache, recheio de ganache de cream cheese, geleia de frutas vermelhas. O nosso bolo de chá de panela, a gente está fazendo em homenagem à Vivi. Vivi é nossa amiga, que queria muito casar, mas nunca encontrava um marido. Então, finalmente, ela achou um escolhido. Vivi vai casar. Vivi vai casar. Vivi vai casar. Amiga. Quantos anos tem Vivi? Vivi já está com 49 anos. 49! Vivi é a nossa esperança, Espera Michele. um pouco, Michele. Essa hora vai chegar, tá? Espera um pouco, Sabe Michele. por que ela encontrou? Porque ela é imaginária. Na vida real tá um pouco mais difícil. Olha como tá. Precisava de um nome pro bolo, né? Aí quando falaram o nome pro bolo, eu e a Camila tava assim, e agora? Eu falei assim, cara, põe chá da Vivi. E ela, mas quem que é a Vivi? Eu não sei, depois eu invento. Vocês têm bastante elemento. Mas cuidado para não ficar uma coisa muito exagerada. Tá. Essa massa tem uma umidade incrível, tá super saborosa. Eu tenho um pouco de dúvida em relação à consistência. Achei a massa muito macia. Então, presta atenção nisso, pra, na hora que você estiver montando ela não dar uma... não ficar em itálico. Então, toma cuidado com isso. Pra mim, essa tá, tipo, bem firme. Não vai... Eu acabei de montar esse pastilhado e tá firminho. Então, não vai ter problema, não. Eu amei a massa do bolo, eu adorei o recheio, acho que a combinação de sabores está incrível. É uma das melhores massas que eu já experimentei. Acho que você trabalha muito bem com frutas e se eu te disser que eu não acho que você trabalha bem com pasta americana. O seu bolo tá até aqui, ó, ele tem um nível. Aqui, ele muda muito. Sussu e Camila, eu quero ser amiga de Vivi. Temos muito a conversar aí, eu quero saber quais foram as artimanhas dela, né, nessa conquista. Mas sobre o bolo, eu achei também a massa muito gostosa, tá bem úmida. O recheio, eu colocaria um pouco mais essa geleia, porque ele é um pouco gorduroso, né? Esse brigadeiro de cream cheese. E eu não abriria a mão dos seus elementos de decoração que já estão prontos. Talvez escolher quais deles estão melhores, mas, na minha opinião, não abriria a mão de todos, não. E na montagem final, pode ser que faça mais sentido. Cuidado com os detalhes, arrasem na decoração e boa sorte. Obrigada. Parabéns, meninas. Obrigada. Acho que o nível tá bem alto, assim, eu não conheço elas de antes, não experimentei os bolos, mas eu vejo que tem um bom entendimento de confeitaria. Então, o nível tá bem alto mesmo. Tati entregou um bolo gostoso, mas faltou umidade na massa. Sussu e Renata acertaram na combinação de sabores, mas Sussu precisa dar uma atenção especial à decoração. E Renata pode enfrentar um problema com a ganache de chantilly para cobrir o bolo. Agora, nossos jurados precisam decidir qual confeiteira está no caminho certo para levar uma vantagem na segunda prova e quem deixa a competição. Prova de bolo, sempre um desafio só, dividido em duas etapas, né? Os jurados precisam, então, entender o processo para poder imaginar o caminho que esse bolo vai tomar. Nessa temporada, o processo conta tanto quanto o sabor da amostra do bolo que vocês trouxeram. E a eliminada de hoje vai deixar a competição justamente pelo processo. Renata, os jurados acharam que o seu bolo, com muito mirtilo, ficou delicioso. As frutas trouxeram umidade, sabor e deixaram a mordida muito gostosa complementar com o seu recheio de limão. O que os jurados não amaram foi a ganache misturada com chantilly, ou a chantinache. É uma massa de mirtilo que veio muito gostosa, muito úmida, uma cremosidade interessante, apresentação linda, né? Massa de mirtilo é muito linda.
tava muito gostosa a massa. O recheio de limão siciliano, para mim, deu uma leve metalizada. O principal problema foi a chantilly, que estava talhada, o chocolate completamente separado do chantilly. Eu, quando vejo o trabalho da Renata Roberta, é o que mais me deixa em dúvida sobre o futuro dele. Porque vou fazer um bolo vintage, com um trabalho de bico. Mas a minha base para fazer o trabalho de bico não está nem pronta e nem na proporção correta. Eu fico preocupado com o futuro desse bolo. Para mim, ele bate balança. O seu bolo, Tati, também estava uma delícia. O Red Velvet estava maravilhoso, funcionou muito bem. E o recheio também combinou perfeitamente. A calda de frutas vermelhas, na opinião dos jurados, veio espessa demais para ser uma calda. Eu acho que ela trouxe um sabor muito equilibrado, o limão siciliano na medida certa, contrastando com a geleia de frutas vermelhas que estava incrível, pedaçuda. A massa estava boa, mas estava seca, o que é possível rapidamente de resolver. Eu vejo ela como uma grande promessa de decoração, mas eu não achei dos melhores sabores que a gente tentou hoje. Não, longe de ser ruim. Não, longe. A geleia tá incrível. Sim, a geleia tá maravilhosa, realmente. Tá falando no lugar errado, né? Ainda assim, Queria saber quem sugeriu colocar numa molheira, mas... Eu sinto muita falta de um Red Velvet vir acompanhado de um cream cheese, de um recheio de cream cheese. Pra mim faz toda... Assim, casa, né? É um casamento perfeito. Com certeza o da Tati é o que eu melhor consigo visualizar o resultado final. Sussu, muito gostoso tava o seu bolo também. Os jurados acharam que a combinação do pistache com as frutas vermelhas foi muito feliz. Perigosamente macio, na opinião dos jurados. Pode ser que não tenha estrutura para aguentar a sua decoração, mas um bolo macio, delicioso, que impactou os jurados. Da Sussu, eu vejo um trabalho mais bem resolvido, mas ainda também confuso. Eu acho que ela não tem elementos bonitos, mas eu vejo mais futuro em diminuir elementos deles e um bolo muito mais bem resolvido, porque assim, aquele bolo podia ser o bolo final. Exatamente, poderia ser o bolo final, era só tirar a colher e o garfo que não ornavam ali. Garfinho, a colher e o garfo. Não ornavam com o restante da decoração. A minha esperança é que, finalizando esse bolo, todos os elementos conversem. Mas eles estavam realmente em desarmonia, né? Era um bolo lindo e os utensílios de pasta americana não ficaram do mesmo nível, né? Decisão tomada. Quem perde a doçura e deixa agora o que seja doce. É você, Renata. Obrigadíssimo por ter vindo, de verdade. É um prazer ter você com a gente. Obrigado, Roberta, de verdade. Obrigado. Obrigada. A gente erra. Que confeiteira que nunca queimou um bolo, que nunca entregou um chantilly amargo, que nunca fez alguma coisa. E isso não define a vida de ninguém, a história de ninguém. Na primeira prova eliminatória, quem, na opinião dos jurados, trouxe o melhor resultado, Sussu. Parabéns. Obrigado. Então a gente já tem uma etapa vencida pela Tati, agora uma pela Sussu. Vamos ver quem leva melhor, quem leva o troféu para casa. Podem ir para lá que a gente já vai começar. Obrigada. Seguimos adiante, em busca agora sim do título de confeiteira mais doce de hoje. E a grande vencedora do Que Seja Doce vai levar para casa uma batedeira top de linha incrível. Vai ter a receita do doce campeão publicada no site Receitas. E, por fim, vai levar para casa o troféu do Que Seja Doce. E como se fosse pouco, ainda vai poder mostrar o seu bolo campeão no É de Casa, da TV Globo. Nada mal, né? Bom, e na prova decisiva, vocês terão agora que decorar esse bolo do chá de panela. Para decorar esse bolo, vocês terão 1 hora e 15 minutos. Quer dizer, quem vai ter 1 hora e 15 minutos é a Tati, né? Porque a Sussu ganhou vantagem. Sussu conquistou a confiança dos jurados e por isso ganhou mais 15 minutos para finalizar seu bolo nessa etapa. Precisava desses 15 minutos ainda para montar o bolo e virar ele para depois começar a trabalhar na decoração. Preparadas? Sim. Vamos caprichar então, hein?
Que seja doce. Tá valendo tempo de vocês. Boa sorte. Vamos lá. As confeiteiras têm 1h15 para corrigir os apontamentos e entregar um magnífico bolo decorado de chá de panela. Vai derreter lá pra mim. Na segunda prova eu tava nervosa também no começo. Eu achei que não ia dar tempo. Tá um azedinho, mas tá doce. Eu tinha medo de começar a conversar e fazer igual a gente faz em casa. Quando vai ver, tipo, passou 5 horas. Super instruída. Não é pra gente ficar conversando, é pra gente fazer. Será que chá de panela chama chá de panela porque toda panela tem a sua tampa e é por isso que é chá de panela? Depende, tem frigideira, né? Frigideira não tem tampa. nem toda frigideira tem tampa. Minhas caçarolas têm. Agora, a minha questão é, sabe qual? A gente já olhou um pouquinho ali. Eu tô surpreso com a Sussu trabalhando com pasta americana e não com o buttercream. Boa Então, escolha. Eu Você achei acha? também. Boa escolha. Mas a gente viu o andar de baixo. O andar de cima, eu não sei se ela vai cobrir com pasta americana, não, hein? Mas combinação de técnicas desse tipo, tipo... Enquanto Sussu foca na montagem do bolo, Camila fica responsável pelos elementos da decoração. Optou pela pasta americana. Na verdade, essa é uma base fake, que é a panela. Ah, essa é a panela, virada da cabeça para baixo. Olha que eu vi. Exatamente. Tá aqui. E daí o bolo vai em cima. Aí da o bolo vai panela. ser como? Vai ser de buttercream mesmo. Que daí Buttercream. Qual é a festa mais animada que tem na casa de vocês? A Páscoa é uma loucura. Doida? É uma loucura. Como é que é doida? Doida como? É a época mais doida que tem, é. Que ninguém dorme. Só trabalha. Trabalha 24 horas por dia? 24 horas. Não dorme. Dormir é luxo. E aí, já dormiu em cima dos ovos, não? Em cima dos ovos. Isso, Já jogou chocolate em cima dela mesma. Ela tá fazendo chocolate, daí ela dorme, ela mete a mão dentro da vasilha de chocolate, joga pra ela, meleca toda de chocolate. E a gente só assiste. Eu acordo com todo mundo rindo da minha cara. Muitos elementos da decoração do bolo da Tati são feitos com pintura, um processo muito delicado que precisa de atenção e paciência para que tudo fique perfeito. Você fez algum ajuste no bolo, não? Eu fiz um ajuste na calda, deixei ela mais líquida. Ué, mais líquida? E aí deixou fora? É, porque eu deixou fora. já tinha colocado o bolo pra... já tinha prensado. prensar. Aham. Entendi. Boa sacada. É. Como foi a lua de mel de vocês? Ah, foi bem interessante, né? Interessante? Interessantíssimo. Inesquecível. A gente ganhou uma viagem, né, na época do meu chefe, pra passar a lua de mel no chalé. Só que o marido da caseira fazia pouco tempo que tinha falecido. E chegando lá, chegamos com chuva, sem energia, à luz de velas, Que agradável. né, raios e trovões. E ela foi receber a gente no chalé e só falava do falecido. Ela falou que sentia a presença dele dentro do chalé, porque era o chalé que ele mais gostava. Aí ela falava, porque eu vejo ele na janela. Falei, minha Nossa Senhora, vamos deixar isso daí pra lá, vamos dormir, vai. Aí não dá muito tempo, dá uns 10 minutos, começa uma bateção na porta, balcão do quarto. Falei, gente do céu, o que é É isso? o homem que tá aí. Eu falei, Tatiane, vamos embora daqui. Aí depois disso a gente foi vamos embora. E quanto tempo vocês estão juntos depois disso? Estamos juntos há 18 anos. 18 anos. 18 anos. Não deu certo, né? Acho que certo. Nem assombração pra botar. Não. É, isso aí. Acho que o momento mais difícil foi encaixar mesmo o bolo de buttercream em cima pra ver se estava tudo certo, porque eu tive que usar as espátulas, né, pra pôr em cima, pra não ter problema de ter que passar tudo de novo, ter que fazer outro buttercream. Ixi, será que deu certo isso aqui? Caramba, que bacana tá isso, hein, Tati? Nossa, eu tô correndo contra o tempo. Tá bonito, Você tem 12 minutos pra terminar, mas teu bolo tá super bonito. Obrigada. Já por aqui tá pouco adiantado, mas tem mais 15 minutos, né? Menos mal, 27 pra vocês, tá? A Tati, que tem menos tempo, ela tá ali correndo. Ai, tô correndo, mas o bolo tá pronto. Tá super bonito. Só pequenos detalhes. Pequenos detalhes, tá colocando ali e tal. Já a Sussu, parece que nem começou a decorar. Ai. Ela fez a base,
mas nem começou ainda, mas ela tem 15 minutos a mais. Senhora. Então ela ainda tem 26 agora. Nossa. Ah, 26 minutos se faz muita coisa, porque ela já tem também os elementos separados, né? Sim, é verdade. É só ela, montar, né? ela vai colocar Cobrir, eles lá. montar. O problema é que no nervosismo acaba colocando tudo mal colocado, não pensa em proporção, na estética exatamente. Aí você tá muito terrorista hoje, Bom, tá? eu Você sou. tá assim, tipo, o problema é que se ela a marca do dedo... A gente tá na reta deixa final, então eu vou voltar lá pra garantir que vai chegar bolo Tá. bonito aqui, tá? Convedeiras, hora da dinâmica da prova. Quiz. O primeiro que apertar o botão responde a uma pergunta. Se acertar a resposta, a dupla adversária perde o assistente até o final da prova. Mas se errar, é sua dupla quem perde essa preciosa ajuda. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Qual tipo de panela não pode ir no forno? Letra A, panela de barro. Letra B, panela antiaderente. Letra C, panela de aço inox. Mão na orelha. 1, 2, 3. Antiaderente. Rápida no gatilho. Antiaderente? Quando ele anunciou, eu falei, meu Deus do céu, eu vou apertar esse negócio mesmo se eu não souber. Aí eu respiro, penso e vai. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Qual tipo de panela não pode ir no forno? Letra A, panela de barro. Letra B, panela antiaderente. Letra C, panela de aço inox. Mão na orelha. 1, 2, 3. Antiaderente. Rápida no gatilho. Antiaderente? Eu vou apertar esse negócio mesmo se eu não souber. Pois, tipo, sabe aquela coisa? Eu não posso perder. Ajudante. Tá certíssima, Sussu. Panela antiaderente não é feita para temperaturas muito elevadas. E principalmente se ela tiver cabo de plástico ou de madeira, muita atenção, não levem nunca no forno. Senão pode dar problema. Serjão, muito obrigado. Foi um prazer tê-la a bordo. Pode sentar ali de castigo um pouquinho. E aí, por fim, Tati, você tem, para terminar agora, 5 minutos. Tá bom? 5 minutos para terminar. Tá. O que te deixa com 20, tá, Sussu? Tá. E algo me diz que eu tô mais preocupado com os 20 da Sussu do que com os 5 da Tati, mas tudo bem. Não fique. Perder o Sérgio faz falta, né? Porque ele me ajuda, ele organizar toda a bancada, ele tava deixando tudo certinho. Se eu precisasse de alguma coisa pra me organizar, pra me encontrar. Parecem estar organizadas, parecem estar trabalhando bem, tem um silêncio na Muito cozinha. silêncio, eu ia pontuar isso. Muito tranquilas, parecendo que estão sabendo o que estão fazendo, com uma estratégia. Agora tem uma coisa, né? Sussu tem 15 minutos a mais. É. E quando se fala de decoração, isso faz muita diferença. Já tô... Ah, já tá botando mais coisa que não precisa. É. Então não põe. Né? Vou só mais uma pimenta. Tá bom. Ah, essa precisava, foi fofo. Chega. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o cara doce pra você, Tati. Tá bom? Sussu, 15 minutos pra acabar. O bolo da Tati ficou divertidíssimo. Eu achei muito legal ela usar a referência à amiga dela, que é fissurada em galinha da Angola, e fez umas galinhas da Angola divertidas, engraçadas. É um bolo que você olha e dá vontade de rir. Já o bolo da Sussu, mesmo com 15 minutos a mais, ele, pra mim, ficou com uma aparência um pouco séria. Ele não imprimiu a história que ela contou da amiga imaginária dela, da Vivi, né? Olhando assim, apesar de eu achar bacana a história toda da Vivi, morri de rir com a história, eu acho que bolo por bolo, o da Tati tá bem mais legal. A gente acabou de inventar uma história, então essa história tem que fazer sentido no bolo, né? Então a gente começou, vamos fazer umas plaquinhas, escrito umas mensagens para trazer toda a proposta que é o chá de panela da Vivi, né?
Acabou? Acabamos. Acabou os que era doce? Prova concluída? Sim, Que a agora Vivi- foi. A Vivi desencalhou, é maravilhoso. Até que enfim, Vivi. Ah, isso tá engraçado, tá divertido, hein? Vamos pra degustação, então? Vamos, bora. Então vamos lá. Tati, Sérgio, vamos começar com vocês, vamos lá. Tati aposta numa decoração bem lúdica para conquistar os jurados. Conta o que você e o Sérgio prepararam para os jurados. Pensando numa colega minha, como eu disse para vocês. Então eu fiz todo voltado pro lúdico da galinha de Angola. Umas panelinhas, o meu companheiro aqui usando aerógrafo pela primeira vez, até que ele se saiu bem, né? Coloca na mesa para eles verem mais de pertinho. Fui montando primeiro, coloquei a galinha de cima, para eu começar a ver o todo do bolo, onde que ia faltar os elementos para eu começar a completar. Então, eu coloquei em cima a galinha, aí eu coloquei o avental, depois fui fazendo as tiras. Agora falando de bolo, tá? A execução da pasta americana ficou muito bacana. Isso, no meu ver, prejudicou um pouco de como a massa, como o bolo se comportou dentro da boca da gente. Então não é tão agradável comer uma massa que não tá perfeitamente molhadinha. Sobre as decorações, estão muito bem feitas, muito bonitas. Mas existem alguns problemas de acabamento, de retinho, de linearidade dentro do seu bolo. Eu amei a riqueza de detalhes do seu bolo, o quanto você conseguiu fazer em pouco tempo. Eu acho que tá muito bem feito, sim. A textura dessa calda tá muito melhor agora do que na prova anterior. Então faz sentido trazer uma molheira, derramar sobre o bolo e, de certa forma, arrumar esse problema de falta de umidade que tinha na sua fatia. Eu não queria fazer um bolo como um chá de panela, que era só colocar as decorações e tal. Eu quis fazer algo diferente. Eu vou falar a verdade, eu adorei ele, adorei o tema lúdico, achei muito divertido, mas eu ainda acho que você focou em ter elementos demais. Tem um descompasso muito grande entre aquele primeiro trabalho e esse. Eu ainda acho que você perdeu a atenção de fazer um pouquinho menos de elementos para que a gente conseguisse ver eles. Prestar atenção nisso, sabe? Porque você tem um trabalho que é muito minucioso e a gente consegue ver isso em alguns detalhes. A gente consegue ver isso na panela de barro, consegue ver isso no rolo, mas você não vê isso no liquidificador. O rolo e a panela tá incrível. O brilho. Quem que fez? O acabamento. Quem que fez? Quem que fez? Parabéns. Pela primeira vez que você utilizou, tá perfeito, tá lindo demais. Temos um artista do tá vendo? aerógrafo. Agora, né? Vai ser um novo confeiteiro. É. Agora ela vai te botar na cozinha, não tem jeito. Obrigado. Quando eu fui colocar algumas coisas, a pasta estava meio mole ainda, porque tinha acabado de tingir, não deu tempo dela secar um pouco. Aí ficou um pouquinho torto mesmo, não vou falar que não ficou. Sussu, Camila, vamos lá. Chegou a vez de vocês. Sussu combinou pasta americana e buttercream na decoração do bolo para sua amiga imaginária. Sussu, conta do bolo. A Vivi, como vocês sabem, é muito exigente, mas ela não gosta muito do sabor da pasta americana. Então, a nossa ideia foi fazer a base com a pasta americana, mas o bolo em si que ela vai comer, pastilhado de buttercream. As amigas dela mandaram algumas mensagens de incentivo a essa união, né? Que a gente colocou uns recadinhos em volta do bolo. Como a Camila é criativa, eu falei, inventa aí umas frases aí, vai dar certo. Que seja doce essa união. Vivi desencalhou. Sussu, Camila, primeiro, cuidado quando molhar com leite, tá? O leite puro, ele é uma coisa que estraga muito rápido, que é muito perecível. O recheio parece estar mais gostoso ainda, né? Agora, eu não vou mentir que vocês continuaram pecando no lugar que eu falei sobre cuidado com o excesso de elementos para não tirar a atenção daquilo que você faz bem. Então, a gente tem um ralador enorme na frente, bem grande, super desproporcional em relação aos outros. E ele é seu elemento central, porque você nem vê o bule em cima. Um jeito diferente de distribuir, eu acho que valorizaria muito a sua decoração. Eu adorei a proposta de vocês. Sabe, esse bom humor que tem no chá de panela, as brincadeiras, o recado das amigas. Eu acho que falta, sim, um rebuscamento no acabamento. Fora isso, em relação ao sabor, eu acho que a última camada ficou muito mais molhada do que as outras. Então, ela não ficou úmida, ela ficou molhada, sabe? Olha, você me mete em cada enrascada, hein? Vai, você gostou. Quando a gente traz o realismo, a gente tem que se preocupar com a proporção.
de tamanho, eu digo. Então, por exemplo, um bule desse tamanho não está na mesma escala de proporção desse ralador. Então, quando a gente quer trazer uma harmonia visual para um produto, para um bolo, a gente precisa entender que existem escalas de proporção e elas precisam ser respeitadas. Porque senão você olha e fala, tá meio bagunçado, não entendo direito o que está errado. Dá para ver que vocês trabalham muito bem em buttercream e vocês fizeram um excelente trabalho. Obrigado, meninas. Obrigada. Até já. Obrigada. Muito bem-humoradas, né, inclusive. Como tem que ser no chá de panelas? Sim. Ah, não sei. Nossa, um manjericãozinho. Bem que eu tava sentindo esse cheiro de manjericão. Tá bom, ficou divertido. Gostei. A falta de proporção e a quantidade de itens deixaram a decoração do bolo da Sussu confusa. Já o bolo da Tati tinha elementos muito bem acabados e outros nem tanto. Mas a criatividade chamou a atenção dos jurados, que agora precisam escolher qual delas conseguiu entregar o melhor bolo decorado de chá de panela para sair vitoriosa do Que Seja Doce de hoje. Tati, Sussu, esse chá de panela foi divertido. Os dois bolos vieram com muito senso de humor, o que é sempre muito bem-vindo. Mas o melhor de tudo é que eles mostraram o trabalho de vocês. Os jurados tomaram uma decisão e uma de vocês sai daqui como confeiteira mais doce. Sussu, os jurados acharam que o seu bolo chegou delicioso. Não que você já não tivesse dado uma amostra disso antes. Essa decoração deixou os jurados felizes, porém eles esperavam talvez um pouquinho mais de apuro nos detalhes da pasta americana. Quando você fala do bule da Sussu junto com aquele ralador, é muito estranho ver o ralador maior que o bule e o ralador não tá na base de baixo, onde estava a panela grande. E o Ela ralador fez uma espatulagem bonita. Sabe aquela frase de, o bolo fica melhor amanhã? Sim. Essas 2 horas que teve de diferença pra ela agora, pra servir esse bolo. Nossa, ele Deu uma levantada no sabor. maravilhoso. Você não gostou? Não gostei. Tava muito úmido ao isso ponto é de verdade. ficar com uma textura ruim. Isso não foi uma coisa que me incomodou, não. Eu gostei muito do sabor do bolo dela. E a massa de pistache, pra mim, tava um absurdo, assim. Tava muito gostosa. Tati, o sabor do seu bolo continuou gostoso, tava bom, mas podia ter ficado melhor. As galinhas da Angola estavam divertidíssimas, bem executadas. Os filhotinhos subindo, a brincadeira de ter o paizinho assim com o negocinho, a mãe com o avental. Mas ela tinha essa questão de que ela não conseguiu mudar nada no recheio, né? Ela alterou a textura da geleia, que antes veio bem geleia mesmo. Antes, né? E agora eu preferia pedaçuda. Então, eu tenho minhas dúvidas, assim, porque geleia no bolo, pra mim, não é acompanhamento, é recheio. A decoração da Tati, por ser mais divertida, por ser mais cartunesca, a gente não sente tanto incômodo em ver um liquidificador desse tamanho e um rolo de massa desse tamanho, entendeu? E na prova decisiva, quem, na opinião dos jurados, fez o bolo mais bonito Tati. Parabéns. Para mim, essa vitória significa muito. Significa mudança, significa reconhecimento. Muita coisa. Não sei nem o que te falar agora. A cabeça tá a milhão. Um dia de chá de panela, e pra mim eu posso falar uma coisa, eu acho que chá de panela é sobre a panela que encontra a sua tampa, e a Tati e o Sérgio estão se encontrando na confeitaria. Eles fizeram um belo trabalho de dupla, um bom sabor e lindos acabamentos. Parabéns, Tati! Você já saiu na frente ganhando o cartão de visitas e não desistiu de mostrar seu enorme talento na confeitaria. Agora volta pra casa com esse lindo troféu do Que Seja Doce. Que seja doce!